que o Lucas acha do IRDM11? O principal erro do investidor de fundo imobiliário, que ele é iniciante, é ele querer pegar o que paga mais dividendos? Sim. Porque o que o cara faz, eu vi, eu falei até para um seguidor, eu falei, você tá fazendo é totalmente errado. Ele vai lá, entra no Investidor 10 e pega os que pagaram mais dividendos, 20% de dividendos nos últimos 12 meses. E o cara não vê se foi vender um prédio, ou foi... Porque geralmente é isso daí, né? Vendeu algum ativo e distribuiu pros cotistas. É um dos casos. É um dos casos. E ele acaba não, ele fala, não, Luan, paga 20%, então vai pagar 20% pro resto da vida. É o pior erro que o investidor comete? Acho que o pior erro é analisar dessa forma, olhar só o dividendo e tal, porque grande maioria, se você pegar o investidor 10 e olhar, a maioria dos fundos está pagando muito. Sempre tem um BOzinho dentro. Tem um BO, tem dor de cabeça. Então, ou ele caiu muito a cota, né? E caiu porque deu problema. Então, o que acontece muito com o Deva, né? Esse aí, se o cara pegar e botar nesses aplicativos, muito provavelmente deve estar pagando um dos que mais paga. Mas não sabe, se o cara não olhar o que tem dentro. Como o cara faz pra não cair nesse erro? Ele tem que analisar, tem que estudar. Beleza, é legal usar o site, né, para saber ali mais ou menos. Para descobrir os fundos também. Ele faz um pré-filtro, né, mas ele tem que abrir o relatório de cada um, né, tem um relatório, é legal, então é bem fácil. Abre o relatório, lê os relatórios e tal, para entender o que ele tá comprando, né. Não simplesmente comprar o ticker lá na bolsa e... Ele entender, né, o que o fundo faz, né, o que é um fundo de dívida, o que é um fundo de lajes corporativas, o que é de renda urbana. Então a principal dica que você dá é não compra pelos dividendos e entra no relatório lá e vê. Sim. Por exemplo, tem um fundo que até é interessante, ele não tem problema nenhum. É um fundo que ele tem 2 prédios, é o Autonomy, é o AIEC11. É um fundo pequenininho, com 2 prédios, um prédio no Rio e ele tem a torre D do Rocha Verá aqui em São Paulo. Tá pagando quase 18%. Rocha Verá? Se você olhar, vai, caraca, 18%. Só que final desse ano, salvo engano, um inquilino do Rocha Verá vai sair fora. E é um inquilino grande? Vai sair tudo. Vai sair tudo do Rocha Verá? Vai sair todo lá da torre D do Rocha Verá. Então, tipo assim, imagina um cara que compra olhando dividendo, fala, nossa, esse fundo aqui tá pagando pra caramba. Ninguém conhece, tem ali. Sendo que às vezes, se ele esperar 2 meses, 3 meses pra fazer essa compra, a hora que o inquilino sair, o fundo que já tá barato vai ficar mais barato ainda, porque a renda vai cair, sei lá, pela metade. E aí o cara que tá comprando barato hoje vai comprar mais barato ainda lá na frente. Então essa dica aí que você dá, qual que é esse fundo aí mesmo? É AIEC11. AISC11? EC11? AIEC11. Então fica atenção aí que esse fundo vai cair mais, depois você pode comprar mais barato, né, Lucas? Quando o inquilino sair. E o lugar, esse Rocha Verá é muito bom, o imóvel deles, aqui na Zona Sul, né? Uhum. Ele é um imóvel muito bom ali, tem várias empresas. O que o Lucas acha do IRDM11 para longo prazo? O Rodrigo que mandou. Então, para mim, o IRDM ele tá vivendo muito de uma fama passada dele. Que era um fundo que durante a pandemia se destacou muito, entregou muito e tal, mas hoje não, hoje o Iridio tá muito ruim. O fundo tá assim, tá sofrendo muito. Ele tem aí, querendo ou não, ele foi o grande criador, digamos assim, né? O grande financiador de HCTR, Deva e companhia. E aí agora o fundo tá com essas posições. Pensa, ele comprou o HCTR, Deva no VP. E hoje esses fundos são negociados a menos da metade do valor. Caramba, mano. Pior que é verdade, né? E ele é que o RDM11, ele é fundo de fundos? Não. Qual que é a estrutura dele? Ele é um fundo de CRI que tem uma carteira de fundo imobiliário dentro dele. E aí ele tem os CRIs dele e tal, um risco médio, assim, né? Middle risk. E tem a carteira de fundo imobiliário dele. Só que a carteira de fundo imobiliário dele é um desastre total. É tudo kit lixo. Deva 11. Deva, HCTR, Tord. Tem um fundo, isso é uma das coisas que o pessoal fala, porque você não gosta do Iridio, não sei o quê. Eu era cotista do Iridio no passado. Mas você conseguiu prever antes ou não? Sim, saí antes, o pessoal hoje tá o quê? Tá R$80, eu acho. Eu saí mais de 100. Eu saí a mais de 100. Nossa, eu saí bem pra caramba. Por que eu saí? É até legal a gente comentar sobre isso. Por que eu saí desse fundo? Porque no passado, ele foi e comprou, eu não lembro exatamente quanto tempo que tem, ele comprou um fundo do Tord. O Tord tinha um fundo, chama Serra Verde, que não distribui dividendos e tal, enfim, dores de cabeça lá. E ele pegou e comprou esse fundo do Tord. Pra quê? Pra ajudar o Tord. Porque Só pra ajudar. Porque Sei.
O Tord comprou esse fundo a R$2. O Iridio pagou quanto? Tem uma ideia de quanto que o Iridio pagou pra ele? Só se nem ideia. Chuta o valor. Chuta, sei lá, dobrando R$4? 8. Nossa, mas por que isso daí? Foi... Também queria saber. Nesse dia eu saí do fundo, que eu falei, não, os caras estão brincando com a minha cara. Caraca, Rasgando meu então... Nossa, ele comprou por R$2. O Tord comprou vendeu a 8 pro Iridio. Vendeu a 8 pro Iridio. Aí nesse momento você momento viu eu lá o saí. relatório. Aí eu falei, não, isso aqui não dá, pra mim chega. Porque mostrou que eles não estavam vendo os problemas que hoje, né, que naquela época, Tord, Deva, HCTR, tava tudo negociado ainda no VP. Ainda tava próximo de R$100 por aí. Então assim, pô, eles não estão vendo o problema. Eu tô vendo os problemas e eu já saí fora desses fundos todos, já tô fazendo vídeo alertando e tudo mais. E o gestor profissional não tá saindo, ainda tá comprando mais, aí eu saio fora. Chuta, quanto tá valendo Serra Verde hoje? Hoje, menos de R$1. Foi a 0. Foi a 0? Se eu não me engano, tá o patrimônio líquido negativo. Caramba. Então, assim, como é que paga 8 pro negócio que foi a 0? Não faz sentido pra mim. Então pra você é um dos piores fundos da bolsa por conta da administração Eu acho assim. do cara. Porque se o cara é profissional, o cara fez uma coisa dessa daí, ele tem que ser realmente, né? Os cotistas têm que sair de um fundo desse. Na minha visão, acabou que o pessoal tem um amor muito grande por esse fundo, pelo passado dele, mas esse é um erro comum de cotista de fundo imobiliário, é não enxergar que o fundo está mudando, que as coisas estão mudando, que às vezes a expectativa que você tem no fundo não está se concretizando. E o investidor, às vezes, ele fica cego. Por quê? Porque o cara, é impressionante falar isso, mas acontece. O investidor de fundo imobiliário, ele vira sócio torcedor, fã de fundo. E aí o cara fica cego, ele não vê o que tá acontecendo. Em vez de ele ir lá e perceber, tipo, putz, esse negócio aqui não tá dando certo, pô, né? Não, ele fica sócio torcedor, e aí a cota cai, e deu no que deu, né? É igual o HCTR, deve esses aí tinha inúmeros sócios torcedores. Eu lembro quando a cota saiu de 120 para 90, era o famoso, vamos comprar mais. Caiu, compra mais. Caiu, compra mais. Compraram 90. Hoje tá 40. O MWK, ele falou, tem possibilidade de Canip 11 sair para investidor geral esse ano? Olha, que eu saiba não, mas é uma coisa que a gente poderia até juntar o pessoal pra fazer uma campanha para encher o saco da Quiné para eles colocarem, porque... É só investidor qualificado, que tem acima de 1 milhão, né? Essa regra que não faz sentido algum. É verdade, como se uma pessoa que tivesse 1 milhão tem mais conhecimento, né? Mas o cara... Não faz então, sentido. acho que não. E tem outro aqui também, ó. Vamos ver aqui. O Arley Carvalho mandou assim: o Lucas é uma das pessoas mais influentes no mercado de FII. Gostaria de saber a opinião dele sobre o Core 11. Sabe tudo esse rapaz. Core 11, você tem estudado o Core 11? Sim. Eu tô falando vários aqui, Lucas, mas se você não tiver estudado também não tem problema, viu? Tá bom, tranquilo. Ó, o Core 11 é um fundo novo da Quiné, de Lages. Eles têm um prédio grande lá no Rio, na praia do Botafogo. Baita localização lá no Rio de Janeiro, melhor localização do Rio de Janeiro. E alguns prédios aqui em São Paulo. O portfólio de São Paulo não é aquela coisa, mas o do Rio é legal. E o que acontece? Esse fundo, eles compraram os imóveis 17% abaixo do que vale. Então hoje o VP desse fundo é 100, só que está no documento da oferta. Vai ser reavaliado para 117. E hoje o fundo está sendo negociado a 110, 108 reais. E o fundo paga 1,25. Nossa, 1,25 ele tá pagando e a tendência dele é pagar mais assim? Essa recorrência? Não. Selagem ou não? Não, ele vai manter esse pagamento nos primeiros 2 anos. Porque eles fizeram uma estrutura de... 2 anos ainda segurar é bom, sim, né? Sim. Fizeram uma estrutura de RMG, que é uma renda mínima garantida, como se fosse uma indenização. Sim. E aí tem essa estrutura de RMG, o fundo tem um caixa grande também, que também fizeram toda uma estrutura. A estrutura de aquisição desse fundo foi o seguinte: eles compraram um portfólio de quase 1 bilhão. Só que eles não pagaram 1 bilhão à vista. Entendi, eles foram dando umas pedaladinhas. Eles pagaram, eu não lembro exatamente os números, mas sei lá, pagaram 300 milhões agora, estão com 700 em caixa. Então o fundo tem a receita dos aluguéis, a receita do caixa e tem essa RMG. Aí chegou nesse 1,25. E o quanto, tipo assim, rende esse dinheiro, né? Até eles pagando, né? Então, esse caixa vai rentabilizando, né?
É, legal, meu. Então é Core 11 aí, Core obrigado 11. aí pela pergunta. Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code tá aqui na tela, aqui, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também.